aqui, ó, a gente, nos donos da bola, eu e o Cascão, a gente mostra isso constantemente. E é uma briga, porque tem muita gente grande aqui. Tem muita gente que tem grandes amigos. Tem muita gente que tem gente poderosa, mas não consegue. Não consegue. Porque é o seguinte, ó, esse sujeito aqui, ó, ele entrou com 100 milhões de dívida do Alib. 100 milhões. Aí ele mandou Mário Gobi, certo? Mário Gobi, olha lá, 178 milhões. Quase duplicou. Aí ele veio pro Roberto de Andrade, que ninguém sabe quem é, nunca ninguém viu, né? Trabalhava numa concessionária aí, não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, mas vamos ver o final da parada, porque as pessoas da concessionária são maravilhosas, diga-se de passagem. É a nova. Eu já comprei um carro lá. É a nova. São pessoas de... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Apito Final, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto acabou apresentando aí os erros, né, dos ex-presidentes do Corinthians, mostrou também as dívidas infracionadas do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, de repercutir, de reagir todas essas informações, vamos falar do final de semana agitado no Corinthians, com a confirmação aí do impeachment do presidente Augusto Melo pela Assembleia Geral dos Sócios. Momento histórico no Corinthians, porque isso nunca havia acontecido. O caso da Vadibet gerou muitos problemas para Augusto Melo. Por quê? Não só para Augusto, né, mas também para o Corinthians. Inclusive, com um indiciamento pela Polícia Civil, com a denúncia do Ministério Público, né, aí foi acatado pela Justiça de São Paulo. Augusto Melo está nos bancos dos réus. Pode até ter que indenizar o Corinthians cerca aí de aproximadamente 40 milhões de reais, correspondendo aí, né, a várias coisas que aconteceu no Corinthians. Augusto agora está no banco dos réus pela lavagem de dinheiro, que o indiciamento cita 3 crimes, entre eles lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. O Ministério Público entende que o dinheiro envolvido na negociação seguiu caminhos tortuosos, segundo relatório do MP. Augusto Melo continua aí se defendendo, mas vários pedidos que Augusto Melo fez à justiça nesse período, eles foram todos indeferidos. E Augusto, já após o seu impeachment, os seus advogados já manifestaram, falaram que houve irregularidade dentro da votação do impeachment, mas Augusto tem seu direito, né? O princípio do contraditório. Então, Augusto pode se defender, ele já está se defendendo, vai continuar. Esses pedidos na justiça de Augusto Melo, com certeza, continuarão, porque Augusto Melo tem muita convicção que ele ia voltar ao poder e a Assembleia Geral dos Sócios acabaram aí confirmando o impeachment de Augusto Melo. Houve 69%, né, dos votos para Augusto ser impeachmentado, né? Mais do que quando Augusto foi eleito, com 63,9%. Então, foi um pouco mais de 2 mil pessoas que votaram, né? E 1.403 votaram a favor e contra 620 pessoas. E isso fez com que Augusto fosse destituído do cargo de presidente do Corinthians. A votação começou 9 horas da manhã e foi até às 5 horas da tarde. O carro de Augusto Melo teve seus pneus rasgados e Augusto foi embora num carro de aliados, né? Todos presidente que cometesse erro, deveria acontecer isso. Aconteceu com Augusto, mas a gente sabe, no Corinthians chegou o momento de tudo
se passar a limpo. Porque se não passar, o Corinthians vai acabar aí chegando no fundo do poço e não vai conseguir se levantar nem tão fácil. Corinthians é gigante, mas um clube que deve 2,5 bilhões é praticamente considerado uma dívida impagável. Por enquanto, o clube tem Osmar Stabile na presidência, que até as novas eleições vai continuar Osmar Stabile. E essas novas eleições devem ser definidas pelo Conselho Deliberativo, mas ainda não tem data, né? Ainda não tem data para fazer eleição. Mas acredito que até semana que vem, mas pelas informações que a gente tem no canal, Osmar Stabile tem muita força para ele continuar até o final de mandato, que se encerra no final do ano de 2026. Osmar Stabile, aos poucos, um pouco mais de praticamente 70 dias, está reconstruindo o Corinthians. Olha o tempo só de Osmar Stabile, 65 para 70 dias, e já fez muita coisa. Augusto Melo ficou no Corinthians 1 ano e 5 meses e não fez o que Osmar Stabile fez. Exemplo, a Nike. O Corinthians conseguiu renovar o contrato com a Nike, estava entre Nike e Adidas. Osmar Stabile foi lá, conseguiu melhorar o contrato para o Corinthians e renovou com a Nike. Osmar Stabile já fez mudança na base, já mandou 57 jogadores da base embora, acabou com a categoria sub-16 e sub-18 e fortaleceu a sub-17 e sub-20. O Osmar Stabile já reduziu o quadro de funcionário do Corinthians, que passava um pouco de 1.400, hoje tem 1.280. Osmar Stabile já reduziu a folha salarial do Corinthians no completo, que chegava aí a 44 milhões, hoje está em torno de 41 milhões, né? Já reduziu a folha salarial dos atletas, que era em torno de 24 milhões, hoje está em torno de 21 milhões. Então, Osmar Stabile já fez várias coisas importantíssimas. Contratou, né, no seu mandato agora, o atacante de beirada, Vitinho. Fez aí uma reunião, né? Fez modificações, por exemplo. O Corinthians, com o Augusto Melo, vinha aí tentando fazer aí a contratação da empresa de biometria facial, mas Augusto não conseguiu. Já o presidente Osmar Stabile já conseguiu esse feito. Hoje o Corinthians tem uma biometria facial. Isso fez com que o Corinthians aumentasse muito a sua lucratividade devido aos cambismos. Na época que não tinha biometria facial, tem muito desvio de ingresso. O Corinthians perdia muito dinheiro com isso. Hoje o Corinthians pode ter menos torcedor em campo, mas fatura, menos torcedor na arquibancada, mas fatura muito mais. Lembrando que ano passado o Corinthians, o Palmeiras, o Corinthians tem quase 47 milhões, quase 47 mil torcedores em campo, no estádio, né? E teve uma renda de 2 milhões e meio. Agora, no jogo contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians teve em torno de 45 e teve 3 milhões e meio. Olha para você, menos torcedor, mais lucratividade. Isso não acontecia antes. Então, Osmar Stabile já tem feito um trabalho espetacular e acredito que deve continuar na presidência do Corinthians até final de 2026 e com certeza será candidato para a próxima eleição no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acharam? Deixa o seu comentário aqui no vídeo. Vamos mudar de assunto? Eu ainda não tinha trago para vocês, né? Os bastidores do Corinthians na vitória do Timão na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0 contra o Palmeiras e também no jogo de volta no Allianz Parque, o Corinthians ganhou 2-0. Os bastidores, que o Corinthians demorou um pouco para soltar, mas soltou, os bastidores são assim, extremamente emocionantes, porque a gente viu, né, o Romero, que é um líder nato no Corinthians, falando da importância do jogo, né? A gente viu o Garro, quando o Memphis machucou no Allianz Parque, quando o Garro tá de capitão, passou a abraçadeira para Romero. A gente sabe que Romero lá dentro tem uma influência muito grande. Hugo Souza, no momento antes do jogo, falou da importância do trio Garro, Memphis e Yuri, mas queria que eles corressem, ajudassem, entendeu? Então, assim, Ranieri falou do sonho, né, que tinha em vestir a camisa do Corinthians. Há 2, 3 anos atrás ele sonhava com isso.
E ele falou que ia dar a vida dele nesse jogo, mas queria que todos também dessem a vida deles por ele. Então, assim, um bastidor emocionante. Corinthians não pode viver apenas desse jogo contra o Palmeiras, desses 2 jogos. Corinthians sabe que a jornada do Brasileirão é árdua, é difícil, né? Corinthians hoje enfrenta aí na Neoquímica Arena o Juventude, um jogo importantíssimo. Corinthians está em 13º lugar na tabela, então precisa ganhar. E o Timão tá sem Memphis Depay e Carrillo, que acabaram se lesionando contra o Palmeiras no jogo do Allianz Parque. Carrillo vai ficar fora em torno de 3 a 4 meses, né? É só ano que vem. E o Memphis Depay em torno aí de 30 para 40 dias. O Memphis Depay vai ficar fora aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Se o Corinthians passar, ele estará nos próximos jogos na semifinal. Mas se não, o Memphis também não joga mais a Copa do Brasil. No lugar do Memphis, hoje o Corinthians deve escalar aí contra o Juventude. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga André Ramalho, Gustavo Henrique e na lateral esquerda Matheus Bidu. No meio campo do Corinthians, José Martínez, Breno Bidon, Ranielli e Garro. Na frente, Yuri Alberto e Romero ou Yuri Alberto e Thales Magno. Corinthians não pode deixar passar essa oportunidade de ganhar esse jogo hoje, que é um jogo que o Juventude não está bem na tabela, mas em campeonato de pontos corridos tem muita surpresa. O Corinthians tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido em casa e tirar esses 3 pontos aí do Juventude, dar um passo melhor na tabela. O Internacional acabou ganhando ontem e jogou o Corinthians para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Um campeonato difícil, muito difícil. O Corinthians tem que ir bem na Copa do Brasil, mas também não pode cair aí, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.